Todo funcionário precisa receber o feedback, mas você, dono de empresa, sabe dar o feedback corretamente para o seu funcionário? No vídeo de hoje eu vou te dar um passo a passo de como fazer isso da melhor forma possível. Mas antes da gente começar, deixa eu te explicar o que é um feedback, para você que não sabe. O feedback é um retorno. Você recebe do seu funcionário um comportamento, uma fala, uma atitude, e você retorna a ele aquilo que você achou, aquilo que você precisa, seja ou para elogiar, ou seja para pedir algo diferente, algo que possa e precisa ser melhorado. É uma conversa para expor a sua percepção, seus pedidos ou elogios referente às ações do seu funcionário. E ele pode ser positivo ou corretivo. No positivo, você elogia, reconhece a produção, reconhece o comportamento do seu funcionário. E no corretivo, você chama atenção, fala pontos de melhoria, aponta aquilo que precisa ser diferente. Então, primeiramente, antes da gente começar, eu preciso que você saiba de algumas coisas. Eu gosto muito de começar com uma frase do Cortella, que é: elogia em público e corrige em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Então, toda vez que você for fazer um feedback, precisar dar um feedback corretivo ao seu funcionário, faça isso em particular. E quando for para engrandecer, quando for para elogiar, faça isso em público, entre a equipe e até mesmo em frente ao seu cliente. Isso dá uma grande motivação para o seu funcionário. Outro ponto importantíssimo: utilize a comunicação não violenta. Tem um vídeo aqui no canal explicando o que é e como utilizar a comunicação não violenta no seu dia a dia. Assista esse vídeo e aprenda antes de continuar aqui. Outro ponto importantíssimo: você precisa de dados e fatos daquilo que você vai cobrar. Então, cobrar e também elogiar, porque quando você vai falar algo para o seu funcionário, cobrar um comportamento diferente dele ou corrigir algo que ele fez, você não pode falar, por exemplo: nossa, João, você é muito atrasado. Nossa, você é muito enrolado. Não, você não está fazendo assim um bom feedback, uma boa orientação, uma boa chamada de atenção. Você precisa ser específico. Como nesse exemplo, você poderia ter falado: nossa, João, todos os relatórios dessa semana você atrasou. Você entregou no dia seguinte daquilo que a gente tinha combinado. Ou, nossa, João, todos os dias dessa semana você atrasou pelo menos 15, 10 minutos. O que está acontecendo? Então é diferente quando você é específico na sua fala, ok? E eu vou te dar uma dica muito interessante que eu até vi uma amiga minha fazer. Ela lidera uma equipe de finanças numa empresa, né, onde ela trabalha. E ela tem no bloco de notas dela uma pasta só com feedbacks que ela precisa dar. E aí ela anota especificamente aqueles comportamentos de cada funcionário que não foram bons. Então lá na pasta dela ela lidera 5 pessoas. E aí tem o nome de cada uma das 5 pessoas. E ali, quando você abre a pastinha, tem todos os pontos que ela precisa falar no próximo feedback que ela vai dar para o funcionário. Então, por exemplo, da Simone, tem lá escrito: no dia da apresentação, ela não usou os dados que foram pedidos na reunião anterior, ou ela fez com muitos erros de português. Então, ela vai anotando aquilo que precisa ser modificado, corrigido, e também os pontos de elogio, como por exemplo quando o funcionário ele faz aquilo que foi pedido muito bem, ou que traz uma nova ideia. Ela tem tudo ali registrado, para que na hora da reunião ela tenha os dados específicos. Então, faça isso você também. Anote, registre em algum lugar, porque às vezes você não vai conseguir dar o feedback para o funcionário bem no momento que ele faz um comportamento ruim ou faz um comportamento bom. E aqui por último, e que não acontece na maioria das empresas: todo feedback ele precisa ser documentado. Isso é importantíssimo para você cobrar os resultados e também ter registrado o comportamento ali do seu funcionário, porque, por exemplo, se ele tem muitos comportamentos ruins, ao ponto de você precisar demitir ele, você tem ali uma comprovação até de justa causa. Então, toda vez que você for fazer um feedback com o funcionário,
Você vai planejar antes, eu vou falar como. Você vai escrever os pontos que vão ser falados ali na reunião. E você pode tanto documentar no Google Drive, feedback do dia 10, foi dito isso, isso e isso, e ter ali uma assinatura eletrônica, ou assinatura no papel, imprimir e fazer o funcionário assinar, ou mandar por e-mail, feedback do dia, pontos do feedback do dia 10, colocar ali no corpo do e-mail tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que você pediu para que houvesse mudança e colocar no final. Peço confirmação de e-mail e confirmação das informações através de uma resposta. E aí faz o seu funcionário confirmar com uma resposta dizendo que ele está de acordo. Também ali é uma forma de documentar e comprovar que você pediu ou que você reconheceu, para que você consiga ter o controle ali do seu funcionário, do desempenho dele. Dito isso, vamos então ao passo a passo? Existem 5 passos que você precisa seguir para estruturar, para fazer o seu feedback. E o primeiro é o planejamento. Escreva e pontue tudo o que você for falar, dizendo os comportamentos especificamente daquilo que precisa ser modificado, daquilo que você quer elogiar, reconhecer. Porque quando você tem tudo anotado, tudo planejado, tua conversa estruturada, você não vai esquecer de nenhum ponto que precisa ser dito. Segundo ponto importantíssimo, escolha um lugar ideal. E como que deve ser esse lugar ideal? Onde ninguém veja e ninguém ouça aquilo que você for falar. Precisa ser uma conversa particular. A pessoa precisa estar segura naquele ambiente, naquela conversa. Dê preferência para o final do expediente, porque se você fala no início do expediente, isso pode impactar ali a produtividade dela, o pensamento dela, o nervosismo, a ansiedade ao longo do dia. Então, quando você fala no final do dia, ela já vai para casa para pensar naquilo que foi dito, e isso não impacta diretamente na produtividade durante o dia. E algo muito importante, não deixe a pessoa ansiosa, porque muitos chefes, muitos líderes falam assim: eu quero falar com você hoje, hein? Eu preciso conversar com você hoje no final do dia, hein? Ou quando é sexta-feira, fala assim: olha, me lembra de semana que vem a gente conversar. Você não tem ideia do que você provoca numa pessoa ansiosa quando você fala isso, porque ela se sente ameaçada, fica pensando, sempre as pessoas pensam assim: nossa, o que ele quer conversar comigo? Nossa, eu fiz alguma coisa de errado? E você gera ali um impacto negativo de ansiedade nela. Então, isso não é necessário. Quando você for precisar dar um feedback para uma pessoa, diga a ela 10 minutos antes para ela se preparar, ou meia hora antes, ou uma hora antes. Chegue e fala para ela no particular, sem ninguém ouvir: olha, eu preciso conversar com você. Você vai na minha sala daqui 10 minutos ou depois? Sempre haja de uma forma com que você não vai fazer a pessoa ficar ansiosa, esperando, especulando o que vai ser dito por você, ok? Terceiro ponto importantíssimo: seja claro e objetivo. Utilize a comunicação não violenta. Dê exemplos claros daquilo que você precisa e gosta que seja feito, daquilo que precisa ser melhorado. Fale o que você precisa que seja diferente e garanta que a pessoa entendeu o que você quis dizer, se ela concorda. No final da sua fala, nos seus apontamentos, no final da reunião também, você pode dizer, né? Você entendeu? Você pode repetir também para mim aquilo que você entendeu, para que eu consiga verificar se realmente foi aquilo que eu quis dizer, para que você saia aqui da nossa reunião, do nosso momento de conversa, sabendo e levando exatamente aquilo que eu queria que você levasse. Então, sempre verifique a clareza da comunicação que você está transmitindo. Quarto ponto: escute. Muitas vezes, a gente, em posições de liderança, como chefes, dono da empresa, a gente tem pouco costume, pouco hábito de escutar. E às vezes, aquilo que você enxerga do funcionário não é o que realmente está acontecendo, não é realmente a verdade. E quando você abre o espaço para escuta, você consegue compreender e se colocar também ali no lugar do seu colaborador. Pergunte a versão dele dos fatos, pergunte se ele enxerga que aquilo está acontecendo daquela forma que você está apontando e pergunte em como você pode ajudar, se colocando sempre à disposição. E escute de verdade o que a pessoa está dizendo. Não é para entrar por aqui e sair pelo outro lado. Escute de verdade
o que aquela pessoa está te dizendo, as dores dela, a forma de pensar, porque assim você pode ajudar ela de uma forma muito melhor. E por fim, feito todos os apontamentos, a conversa, se colocando à disposição, traçando aquilo que precisa ser melhorado, as novas atitudes, você precisa acompanhar e monitorar. Então, no final de todo o feedback, faça um plano de desenvolvimento individual, a gente chama isso de PDI, que é um plano daquilo que precisa ser melhorado. Por exemplo, se a pessoa precisa melhorar a caligrafia ou os erros de português, a escrita que está muito errada, então o que ela pode fazer para melhorar? A empresa vai dar algum curso de português, de escrita, vai oferecer algum livro para que possa ser estudado, ou vai indicar algum canal no YouTube onde ela possa aprender mais sobre escrita, sobre português. Então, com base naquilo que foi dito, que precisava melhorar, você vai escrever, vai planejar com ele um plano de melhoria para que ele tenha ações que realmente vão fazer ele melhorar. Então, que a pessoa possa sair da sua sala sabendo exatamente aquilo que ela precisa fazer para melhorar o comportamento dela. E que assim você monitore, acompanhe e marque o próximo encontro, porque os feedbacks eles precisam ser constantes. As melhorias elas precisam ser acompanhadas. Você, como líder, como chefe da empresa, você precisa guiar os seus colaboradores. Esse é o papel principal da liderança, certo? Vamos então à revisão? Primeiro passo para você fazer um feedback é planejar a sua conversa. Segundo, escolher um ambiente ideal. Terceiro, ser o mais claro e específico possível para que o seu colaborador saia da conversa sabendo e levando exatamente aquilo que você precisa que ele leve. Quarto, abre espaço para escuta. Escuta o seu funcionário, deixe ele falar. E quinto, monte um plano de desenvolvimento para que as melhorias, para que os apontamentos realmente aconteçam. E acompanhe, monitore e apoie esse seu colaborador nesse rumo à mudança que ele precisa. Enfim, espero que eu tenha te ajudado. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa e me siga aqui no canal. Até a próxima!